A MPF quer retirada de conteúdo discriminatório de André Valadão do YouTube e do Instagram. Pastor fez discurso de ódio contra a população LGBTQIA+, nas redes sociais. A ação pede ainda indenização de 5 milhões por danos morais coletivos. Coletivos, tá? Tá aí o site do MPF de Minas Gerais. O Ministério Público Federal, a Justiça, pediu à Justiça, né, que determine a imediata remoção de conteúdos que englobam o discurso de ódio proferido pelo pastor André Valadão nas plataformas YouTube e Instagram. Gente, depois que vocês leem a notícia, eu recomendo que vocês, inclusive, acessem o site e depois a ação civil pública assinada, subscrita, e muito bem subscrita, muito bem feita pela Procuradora da República Ludmila Junqueira, tá? Que a gente vai trazer aqui alguns trechos agora. Prestem atenção no teor, no conteúdo da ação. Eu selecionei alguns trechos que eu acho que são muito importantes para vocês verem o nível e como é importante algumas coisas. Prestem atenção. Começa assim, ó. Durante a pregação, isso aqui é print da ação, tá? Da ação civil pública que o Ministério Público apresentou judicialmente. Durante a pregação, o requerido André Valadão associa, em vários momentos, as vivências das pessoas homoafetivas a um comportamento desviante e pecaminoso, contrário às leis divinas, e, portanto, algo a ser rechaçado e odiado. O requerido faz ainda constantes associações do comportamento homoafetivo a uma imoralidade sexual, né, que não deve ser tratado como normalidade, com várias incitações ao ódio e à discriminação contra a população LGBTQIAPN+, a exemplo dos seguintes trechos. E ela coloca todos os trechos das falas do André Valadão, tá? Todos os trechos. Em postagem do dia 7/6/2023, no perfil @André Valadão no Instagram, o pastor já deixa claro que não se preocupa se o seu discurso de ódio tem o potencial de incrementar a violência contra a população LGBTQIA+. Ao responder à indagação, porque eles fizeram um comentário na postagem, você entende que a forma como está agindo pode instigar o aumento da violência física aos LGBTs? O primeiro requerido, ou seja, André Valadão, chega ao cúmulo de imputar à população LGBTQIA+, comportamentos ilícitos e criminosos, sem indicar nenhum fundamento para tanto. Vamos lá. Resposta de André Valadão. Não. Eu entendo que tenho a liberdade de falar isso e não aceitar um movimento desse sexualizando crianças, olha os absurdos, levando crianças a questionarem se são meninos ou meninas, a tocarem os órgãos genitais uns dos outros, olha os absurdos que esse cara respondeu, e provocarem uma vida de prática sexual antecipada. A falta de noção do que é educação sexual e do que é pedofilia, né, pastor? O senhor deveria se informar mais, né? Aprender um pouco mais a diferença, né? Ou será que é porque o senhor tem medo? Poderia Aquilo ter que deve... com o pastor pedófilo da Lagoinha, inclusive. Ah, é? Também, né? Podia ter falado com ele, né? Verdade. Aquilo que deve ser vivido no casamento, que é o que é ensinado na Bíblia e etc. Aí ela relata aqui várias... a resposta de André Valadão. E continua. Posteriormente, em culto realizado, nós falamos aqui, foi o que foi divulgado, né? Em 2 de julho de 2023, também em templo da Igreja Batista da Lagoinha, transmitido ao vivo, o requerido André Valadão subiu mais um degrau na escalada de ódio e violência homofóbicos, concitando os fiéis a matarem pessoas LGBTQIA+, conforme vídeos. E ela faz questão de colocar o link dos vídeos, tá? Tudo bem fundamentado, não é brincadeira não. Divulgados em reportagem do portal Metrópole, intitulada André Valadão incita fiéis a matarem pessoas LGBTQIA+, e gera revolta. E do portal Carta Capital, intitulada Pastor bolsonarista André Valadão diz que evangélicos deveriam matar LGBTs. Olha o que ele disse. A porta que se abriu para o casamento homossexual ou homoafetivo não é um mero casamento. Ah, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Aí não, o que vale é toda forma de amor, deixar casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos.
Tem alguém que foi na parada LGBTQIA+, aqui de São Paulo, que viu isso aí? Porque eu acho que não teve isso, não. O senhor andou vendo isso onde, pastor? Onde será que o senhor andou vendo isso, hein? Ele está confundindo Xvideos com o site da parada, cara. Ah, tá. Com seus órgãos genitais expostos, dançando na frente de crianças? Aí você se horroriza. Ah, que absurdo. E aí eu quero só ler aqui, tá em negrito. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi a mim mesmo que não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse. Eu disse tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala, vamos pra cima. Fala do André Valadão, tá? E é importante dizer, nessa ação, Pava, a procuradora ela faz questão de mencionar todo o tempo que a liberdade religiosa está preservada, protegida, mas o que o André Valadão faz não é liberdade religiosa. Ela coloca, a liberdade religiosa deve ser preservada e, de certo, pastores podem continuar a citar a Bíblia em seus cultos. Todavia, não pode ser admitido o discurso que vai além e prega a discriminação e incita a violência física contra a população LGBTQIA+. Porque alguém pode alegar que ele pode até não ter sido direto e etc. Mas insinuou. E essa é a população, eu ouço falar, Pava, que a gente é o país que mais mata trans. Mas a procuradora trouxe uma matéria, inclusive um estudo, que diz que nós somos o Brasil, o país que mais mata trans e homossexuais. LGBTQIA+, de todos os espectros. É o Brasil líder. Tá? E aí continua. Na verdade, o que se vê na pregação divulgada em várias redes sociais do pastor ultrapassa em muito a liberdade religiosa de expressão, destacando-se o tom agressivo e permeado de ataques à população LGBTQIA+, com escopo de estimular os ouvintes e estigmatizar, isolar e ir para cima, como disse o pastor. Tá? Vale lembrar ainda que, reforçando a compreensão de que agora vem a parte como é importante se posicionar, como é importante deixar as coisas claras que nós não somos todos iguais. Isso aqui está na ação civil pública, tá? A procuradora colocou na ação. Vale lembrar ainda que, reforçando a compreensão de que não se trata de regular exercício da liberdade religiosa, inclusive pastores evangélicos, a exemplo dos pastores Henrique Vieira, Felipe dos Anjos e Hermes Carvalho Fernandes, criticaram a pregação de discurso de ódio de André Valadão, condenando o uso descontextualizado de trechos pinçados da Bíblia como forma de dar verniz bíblico à homofobia. Então, se falta para o juiz embasamento bíblico, até isso ele está tendo aqui para ver o que o André Valadão está fazendo. De fato, em sua preleção, André Valadão cita poucos trechos da Bíblia, mas utiliza versões do texto bíblico traduzidas de forma enviesada e descontextualizada, como explica o pastor Hermes Carvalho Fernandes. Por exemplo, segundo Hermes, ao citar o trecho de Coríntios 6,10, o requerido usa o termo efeminado, quando na verdade o termo original usado por Paulo, olha o que a procuradora está colocando na ação, gente. Não seria referente à orientação sexual, mas ao caráter maleável das pessoas, em especial de líderes religiosos corruptos, que é o malakoi, né? Em grego antigo. Ela faz questão de colocar isso na ação. Tá? E continua. Esse reiterado comportamento revela um modus operandi que consiste em divulgar vídeos nas redes sociais com falas agressivas e verniz bíblico, com o escopo de chamar a atenção e garantir exposição, comentários em reação, views, likes, que geram inclusive pagamento de remuneração pelas plataformas. Foi no cerne, né, a procuradora. E aí vem os pedidos para terminar. Quer comentar alguma coisa? Você fala alguma coisa? Não, eu estou aqui me deliciando e, mais do que isso, a gente conversou rapidinho antes de começar a live, super feliz de ter tantos irmãos se posicionando, né, Will? Então, é isso muita aí. gente... eu lamento, se você julga que está numa igreja legal e o seu pastor não comentou nada sobre isso tudo que está acontecendo, pelo lado que a gente julga ser absolutamente correto e cristão, eu lamento por você, porque a gente precisa de pastores
desse jeito. Você citou o pastor Felipe, aí o testemunho dele, está aí pastor Hermes, está aí pastor Felipe dos Anjos, está aí pastor Henrique Vieira, linhas diferentes de pensamento, de posicionamento teológico, inclusive, de formação teológica, e todos eles aí se posicionando e fornecendo, vamos usar a palavra de novo, arcabouço teológico e jurídico para procuradora, né? Isso. Pô, O pastor Henrique, o pastor Felipe falou que a procuradora está entendendo mais de teologia que o André Valadão. Pois é. Olha os pedidos. A condenação do requerido André Valadão a arcar com os custos econômicos da produção e divulgação de contranarrativas ao discurso de ódio praticado, com a efetiva participação de entidades representativas de pessoas LGBTQIA+, sob pena de multa diária de R$10 mil. Condenação do André Valadão à obrigação de fazer, consistente em reparar o dano moral coletivo. Gente, a peça tem 38 páginas, eu selecionei só alguns trechos, tá? Mediante o pagamento de compensação e indenização em montante não inferior a 5 milhões. E a condenação do André Valadão a publicar retratação pelos mesmos meios, especificando tratar-se de condenação judicial, porque aí depois ele faz aquela carinha. Daqui a pouco vem um vídeo dele, alguma coisa dele, fui silenciado. Aí vem aquela fotinho dele de coitadinho, que a gente já conhece o modo, né? Especificando o tratar-se de condenação judicial imposta nos autos dessa ação, devendo o vídeo postagem permanecer acessível por pelo menos 1 ano, prazo mínimo de 1 ano. Lembrando, ela menciona aqui na ação, Pava, que não é a primeira vez que a Lagoinha faz isso, inclusive menciona um processo contra a Ana Paula Valadão, tá no processo. Diz que a irmã, ela coloca, inclusive a irmã, Ana Paula Valadão Bessa, já foi alvo de ação do Ministério Público por tal e tal, quanto à homofobia. É isso. Ou seja, né, se repetindo. Mas não vai ficar por isso. Lembrando, Pablo, que eu acho que é muito importante, e até eu como pastor preciso falar sobre isso aqui. As pessoas ficam falando, agora vão calar os evangélicos, a gente não pode mais falar contra o pecado. Não é isso, e a procuradora deixou claro que não é isso. É incitação à violência, ao crime, a martirizar ainda mais esses corpos. E isso não é bíblico, isso não tem nada a ver com pregação do evangelho. Isso é ódio. E ódio precisa ser combatido à altura. O que ela fez, né? Will, aplausos aí para a procuradora, e mais do que isso, cara, olha, o André, a reportagem dessa semana calculou em 2 milhões e 700 a dívida dele com impostos, com esses 5 milhões, Will, não dá mais para falar que uma vaquinha resolve tudo isso daí. Então, olha, isso já iria aí para perto de 8 milhões e doer num lugar que dirige o apetite dele, né? Ele é dirigido pelo bolso, ele é dirigido por carros legais, por essa coisa toda. Seria muito interessante uma igreja levar uma multa dessas para que todas as próximas pessoas da mesma linha, para não dizer da mesma estirpe, para não dizer da mesma laia, do mesmo discurso equivocado e criminoso, para que eles pensem um pouquinho. A gente sabe que eles não se importam em pagar as contas, né? Está aí Malafaia, enfim, R.X. Soares, um monte de gente devendo, Valdemiro, Estevão Hernandes, todos eles devem e acham que está tudo certo, e continuam com a sua vida de nababo. Porém, vai mostrar que a gente virou a página da justiça que simplesmente perdoava os aliados. Então, a justiça agora é maiúscula. É isso aí, perfeito. Lembrando que o STF equivaleu, tá, o crime de homofobia ao crime de racismo. É isso. Ou seja, o caldo está engrossando. O caldo está engrossando. Né? É isso aí, Adriana. Um beijo, querida. A procuradora arrasando na teologia e sambando na cara dos hipócritas. É por aí mesmo. Boa. A Ana Tércia falou que o André Valadão andou instruindo a igreja a não cumprir a Constituição. Deixa ele achar que é bagunçado. Não, essa turma tá achando que eles podem tudo, né, Pava? Para quem está em Orlando, né, é tão fácil. Aí é fácil, né?